amores! E aí, tá tudo belezinha com vocês? Chegamos em mais uma aula de revisão. Tá tudo tranquilinho por aí? Estão conseguindo acompanhar? Eu sei que a parte da gramática às vezes é um pouco cansativo, mas não se preocupem, é muito necessário. E se você for aos poucos, prestando atenção, for treinando, tudo vai ficar uma beleza. É bom sempre a gente fazer as comparações com a língua portuguesa, porque tem muita coisa parecida, então faz com que fique bem mais fácil para que a gente consiga compreender. Certinho? Antes de começar a nossa aula, eu só queria dar aquele recadinho de sempre, que se você tiver uma dúvida, uma sugestão, um recadinho, é só escrever para mim. Você pode escrever aí no comentário do YouTube, você pode mandar pelo seu professor presencial, enfim, tenta entrar em contato que eu vou responder você, estou à disposição de você 24 horas por dia. Certinho? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Vamos para a nossa aula de revisão sobre o particípio, né, galera? Hoje nós falamos sobre o particípio, que é uma das três formas nominais do verbo. Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, que transforma os verbos em substantivo, que tem essa função de substantivo. Os verbos no gerúndio, que produzem um efeito e uma função de advérbio, e os particípios, que eles têm essa função de adjetivo. Ela vai ter esse funcionamento dentro da frase como adjetivo. Nós vimos que o particípio ele é uma forma verbal que vai participar diretamente da índole do verbo, fazendo com que introduza um caráter de adjetivo a esse verbo, dando uma característica para esse verbo. Ele é caracterizado por duas formas regulares, que são as terminadas em ado e ido. Ado para os verbos terminados em AR e ido para os verbos terminados em ER e IR. E também temos as formas irregulares, onde, por mais que o verbo seja um verbo regular, no infinitivo, ele às vezes passa para o particípio como um verbo irregular. E a maioria desses verbos irregulares também acontecem em língua portuguesa. O verbo no particípio, ele vai flexionar de número. Por quê? Porque se ele tem um caráter de adjetivo, o que acontece, gente? Ele precisa concordar com o meu substantivo, o meu sujeito da oração. Então, se ele vai concordar com o substantivo, ele concorda em singular ou plural, em número, ok? Temos também, aí eu trouxe para vocês vários exemplos, e aí eu trouxe aqui nessa revisãozinha só 6 exemplos de alguns verbos do particípio irregular. Opa, faltou pegar a caneta. Irregulares. Então você pode ver, o verbo abrir, ele é um verbo regular normalmente, mas no particípio ele é irregular, porque ele não vai sofrer, passar para a sua forma nominal como ido, né? Não vai ser abrido, não é verdade? Em língua portuguesa também, não vai ser abrido, vai ser abierto, certo? Em português, aberto. O verbo absolver, ele vai ser absuelto. O verbo cobrir, que em português também, mas ele é um verbo regular no seu infinitivo, quando ele está no particípio, ele também é irregular, cubierto. E aí vem descubierto, encubierto, recubierto e assim sucessivamente. O verbo decir, ele é já um verbo irregular, então ele também passa para o irregular no particípio como dicho. Escrito, que é do verbo regular escrever, e todos os seus compostos, descrever, descrito, inscrito, reescrito, suscrito e assim sucessivamente. E o verbo hacer, que fica hecho. Fora isso, nós vimos as orações comparativas, superioridade, inferioridade e igualdade, com as suas formas, mas, menos, adjetivo, substantivo e advérbio, mais o que? Tanto, tanta, tantos, tantas ou tan,
com substantivo, advérbio, adjetivo. Trabalhamos o vocabulário das cores, trabalhamos também o livro El amor en tiempos de cólera, do Gabriel Garcia Marques, e fizemos uma breve passagem por Guatemala. Agora, meus amores, é a hora mais especial de todas, é a hora que você vai colocar a sua mãozinha na massa, onde nós iremos fazer nossa atividade. Então, manos à la obra, daqui a 15 minutinhos eu volto. Olá, meus amores! Estou de volta com vocês 15 minutinhos depois. E a resolução dessa atividade estava facinho, não estava, gente? Estava super tranquilo, eu tenho certeza. Vocês são os melhores, vocês são os alunos, os estudantes da NASA, não é verdade? Então, meus amores, dando sequência, vamos à correção, à resolução da nossa atividade de hoje. Vamos lá. A primeira questão falava o seguinte, no fragmento, minha amiga ha salido más temprano ayer. Minha amiga saiu mais cedo ontem. A forma verbal sublinhada, ha salido, pode ser substituída sem que seja alterado o significado da sentença por. E eu acabei respondendo, né? Olha só, a professora acabou respondendo na tradução. Salió, minha amiga salió más temprano ayer. Minha amiga salía más temprano ayer. Minha amiga salía más temprano ayer. Minha amiga saliera más temprano. Ou minha amiga salieria más temprano. Eu acabei respondendo para vocês, se vocês prestaram atenção, né? Respondi em português. A tradução, eu falei, minha amiga saiu mais cedo ontem, então saiu. O que vai parecer esse meu saiu? Ele vai ser, minha amiga salió temprano ayer. Facinho essa daí, hein, gente? Essa daqui estava muito fácil. A próxima questão. Pero esto también tiene que ver con su derecho, practicado tradicionalmente. Diga de que forma se encontra a palavra praticado no trecho acima, indicando a opção correta. Praticado está no imperativo, no particípio, no gerúndio, é um artigo ou é um pronome? Essa também aí vai ser facinho assim lá longe, né, gente? Porque se a gente está falando numa aula onde falamos de comparativos e particípio, não tem nada falando de comparativo aí. E dos verbos que estão escritos, das formas nominais que estão escritas em imperativo, particípio e gerúndio, o que eu posso deduzir? Que a resposta correta é particípio. Mas se eu não quisesse deduzir, eu também poderia falar o quê? É do verbo praticar, que quando passou para a sua forma nominal, ficou praticado. E que forma nominal é essa? O particípio. Opa, particípio. Aqui. Então, a resposta correta é letra B, particípio. Muito bem, meus amores. Questão número 3. Qual comparativo abaixo completa a frase com sentido de superioridade? Então, ele vai ter um sentido de superioridade. Mis padres tienen tempo de casados de novio. Como é que vai ficar? Mis padres tienen mais tempo de casados que de novios. Mis padres tienen más tempo de casados que de novios. Mis padres tienen igual tiempo de casado que de novios. Mis padres tienen tanto como tiempo de casados como de novios. Ou mis padres tienen tanto tempo de casados como de novios. Lembrando que é superioridade, né? Então, se é superioridade, nós vamos usar o
mas que. Em língua portuguesa, em língua espanhola, nós não temos mais com i. Então, é a letra B, ok? E aí a gente pode falar o seguinte, ele vem ali fazer essa comparação, tempo de casados vai fazer um papel, desempenhar um papel de substantivo. Tempo, né? E então, vai ficar mas que, com meu complemento aqui no meio, ok? Questão número 4, de 2015, da Faculdade Metropolitana de Petrópolis. El fragmento del texto que presenta una forma verbal que indica acción iniciada en un tiempo pasado que não necessariamente ha terminado es. Então, o fragmento do texto que apresenta uma forma verbal que indica ação iniciada em um tempo passado que não necessariamente terminou é alternativa. Então, você vai pensar ali tudo que vai falar de uma ação que se iniciou no passado, mas que pode ou não ter terminado. Ou seja, vai desempenhar essa função de particípio. Vamos às frases. El experto alertou que a discriminação racial está ligada por completo a los prejuicios que sufren las personas por su tono de piel. O especialista alertou que a discriminação racial está ligada por completo aos prejuízos que sofrem as pessoas por sua cor de pele. Ele está falando de uma ação? Alertou? Está, né? O verbo alertar. Mas ele é uma ação que aconteceu no passado? É uma ação que aconteceu no passado. Ela não terminou? Ela terminou. Ele alertou. Então, pronto, ele já falou. Acabou. Então, não é a letra A. Letra B. El problema no es que los procesos sean discriminatorios, sino que la discriminación tiene lugar desde antes. O problema não é que os processos sejam discriminatórios, e sim que a discriminação tem lugar desde bem antes. Aqui nós podemos observar os verbos ser, sean, o verbo tener, tiene, mas, porém, contudo, todavia, eles não estão falando nada do passado, de um tempo passado. Ele está falando ali do presente. O problema não é que os processos sejam discriminatórios, e sim que a discriminação tem lugar desde sempre. Então, também não está indicando um tempo passado que necessariamente não tenha terminado. C. Si no hay acceso a la educación y a otros bienes básicos, no la hay para los espacios de poder. A mesma coisa, não está nenhum verbo aí falando de passado. Se não há acesso à educação e a outros bens básicos, não há para os espaços de poder. Também não está em nenhum tempo passado o verbo. En los últimos meses se han registrado casi una decena de casos por discriminação e violência contra a comunidade indígena en el país. Nos últimos meses, olha aí, aqui já tem um marcador temporal falando de passado. Nos últimos meses se registrou quase uma dezena de casos por discriminação e violência contra a comunidade indígena no país. Aqui está falando o quê? Nos últimos meses. Pode ser que tenha acabado, ou pode ser que ele esteja dizendo nos últimos meses, e continua acontecendo, registrou quase uma dezena de casos. Percebem que aqui a gente está falando de passado? Percebe que aqui tem uma ação que não necessariamente terminou? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Mas só para a gente ter a 100% de certeza, vamos na letra E. Los indígenas añadió no han ascendido a los sistemas de salud, educación y vivienda, así como no han visto resueltos sus problemas de alimentación. Os indígenas, acrescentou, não conseguiram, agora me falta a memória aqui, o ascendido, mas enfim, vamos continuar, senão eu vou ficar um tempão aqui. Aos sistemas de saúde, por exemplo,
não têm acesso, né? Não conseguiram ter o acesso aos sistemas de saúde, de educação e de habitação. Assim como não viram resultados ou resolvidos seus problemas de alimentação. Assim como não viram, não resolveram seus problemas de alimentação. É porque na hora que a gente vai traduzir, a gente tem que ter bastante cuidado com as regras da língua portuguesa, que elas são um pouco diferentes da língua espanhola. Então a gente tem que colocar tudo na ordem da língua portuguesa e às vezes fica bem confuso se a gente for ao pé da letra, tá bom? Então, mais ou menos é isso, ele está falando algo do passado, mas que não tem ali muito a ver com uma ação que não necessariamente terminou. Então a nossa resposta correta, a letra D. E por último, vamos à questão do Enem. Essa outra questão foi quase uma questão do Enem, né, gente? Então vamos lá. Opa! Essa daqui ficou bem mais simples, né? Bem mais fácil e às vezes um tapão na cara da gente. Vamos lá. En el siglo XX se creía que a televisão acabaria com a comunicação familiar. No século XX, se acreditava que a televisão acabaria com a comunicação familiar. E aí a gente vê essa imagem. Eles estão assistindo televisão, galera? Não estão, né? Um está no celular, uma está no computador, o outro está ali no seu joguinho, no seu tablet. Então, não é a televisão. Então, a crítica presente na charge faz referência que ao acesso de programas na televisão que dificultam as relações familiares, ao excesso de programas de televisão que dificultam as relações familiares, a falta de diálogo entre pais e filhos, a maneira exagerada como as pessoas utilizam as novas tecnologias, a nova maneira de comunicação entre os membros de uma mesma família ou como as tecnologias contribuíram positivamente para as relações familiares. Então essa charge ela vai fazer referência a quê? Porque antes, no século XX, se acreditava que a televisão acabaria com a comunicação familiar. Por que se acreditava nisso, gente? Porque o uso excessivo de programas de televisão ia dificultar essa relação. E hoje, quem fica no lugar dessa tecnologia da televisão é os celulares. Mas a crítica presente na charge, ela está fazendo referência a quê? Ao excesso de programas de televisão que dificulta a relação familiar. Então, aqui vocês poderiam até se confundir um pouco, falar da maneira exagerada que utiliza as novas tecnologias, mas ele está falando bem específico e bem claro. A crítica presente na charge, a crítica que está presente na charge faz referência. Então, ela está se referindo a quê? Né? Ao passado. E na mensagem de hoje nós temos de Robin Williams. No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Não importa o que te digam as pessoas, as palavras e as ideias podem mudar o mundo. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma classe. E um grande beijo no coração de vocês. Nos vemos na próxima aula.